Capítulo 2. A visita dos sábios do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Nota de rodapé 1. O primeiro calendário foi elaborado por Dionísio Exíguo, de Roma, no século VI, e adotado em todo o mundo, predominantemente cristão. Com o surgimento de novas e mais precisas tecnologias para a medição do tempo, constatou-se que Dionísio errou em pelo menos 4 anos em relação ao mais antigo calendário romano. Herodes, chamado o Grande, recebeu do Senado romano o título de rei da Judéia e, por isso, ficou conhecido como Rei dos Judeus. Durante seu reinado de 39 a.C. a 4 a.C., mandou matar todas as crianças de Belém, de até 2 anos de idade. Nessa época, Jesus estaria em seu 2º ano de vida, e os cálculos demonstravam que teria nascido quase 5 anos antes do Anno Domini, ano oficial do nascimento do Senhor. Quanto à expressão sábios, como traduzida pela Bíblia King James, refere-se a um grupo de sacerdotes babilônios, gentios, reconhecido entre os povos medo-persas como mestres cientistas astrônomos e que se dedicavam ao estudo da medicina e da astrologia. Algumas versões trazem a expressão magos, mas em nossos dias essa palavra tem uma conotação estritamente mística e ocultista. A tradição das igrejas cristãs acrescenta que eles eram 3 reis, devido aos 3 presentes de alto valor monetário oferecidos a Jesus, mas isso não tem comprovação bíblica. E indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Nota de rodapé 2. Séculos mais tarde, o astrônomo Kepler calculou que essa imagem de estrela reluzente se tratava da conjunção de Júpiter e Saturno nas constelação de Peixes, em 7 a.C. Na China, o mesmo fenômeno foi observado no ano 4 a.C. e interpretado como o aparecimento de uma estrela variável, com surgimento e desaparecimento periódicos. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. 4. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Nota de rodapé 3. Herodes convoca os responsáveis pela vida religiosa e moral da nação. Os sumos sacerdotes eram os membros das grandes famílias sacerdotais de Jerusalém. Os escribas geralmente pertenciam ao partido político dos fariseus. Eram também doutores da lei e estudantes profissionais, pagos para estudar e ensinar ao povo a lei e as tradições rabínicas. Também funcionavam como advogados públicos, sendo-lhes confiada a administração da lei e da ordem, como juízes do Sinédrio. Olhar Mateus 22:35. Esses 2 grupos se unem contra Jesus, em Mateus 21:15. Mateus associa com mais frequência os sumos sacerdotes aos anciãos do povo. Mateus 26:3, 47, Mateus capítulo 27, versículo 1. O sentido em ambos os casos é o mesmo. Os principais responsáveis pelo drama de um povo
são seus líderes e chefes. E eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Nota de rodapé 4. A palavra profeta, derivada do grego pró, que significa para adiante ou à frente, e freme, que quer dizer o que fala. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, o servo que anuncia prioritariamente, antes de tudo, a palavra do Senhor. Esse ministério pode incluir a previsão de futuros eventos. Deus continua a falar através de seus profetas nas igrejas de hoje. Os arautos de Deus nos orientam e ensinam a ouvir o Espírito Santo e obedecer à palavra. Entretanto, a Bíblia também nos adverte quanto aos falsos profetas. Pessoas que são lideradas por um espírito diferente do Espírito Santo e causam confusão à comunidade, grande dano a si próprios. Jeremias 7:4, Jeremias 14:14, 2 Crônicas 34:13, Ezequiel 13:6, Mateus 7:15, Mateus 24, do versículo 11 ao 24, 2 Pedro 2:1, Apocalipse 19:20. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Nota de rodapé 5. Miqueias capítulo 5, versículo 2, João capítulo 7, versículo 42 e Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. Nota de rodapé 6. Salmo 72, do versículo 10 ao 11. Isaías 60, versículo 6. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Versículo 13. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Nota de rodapé 7. Oséias capítulo 11,
versículo 1. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Versículo 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Nota de rodapé 8. Jeremias capítulo 31, versículo 15. O retorno para Israel. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então, José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nota de rodapé 9. A expressão hebraica traduzida por Nazareno significa desprezível ou desprezado. Nazaré era o lugar mais improvável para o surgimento ou a residência do Messias, o ungido de Deus e libertador do povo de Israel. Salmos 22, 6, Isaías 11, 1, Isaías 53, 3, Marcos 1, 24.